Aí, agora sim, agora sim. Então, hoje nós estamos aqui na quarta aula, no quarto encontro da comunidade Nefro. Nós tivemos a primeira aula relembrando os fundamentos da função renal, como que os rins trabalham, quais são as funções dos rins, o que que acontece quando eles adoecem. E falamos rapidamente sobre as opções de terapia renal substitutiva ou terapias renais de suporte. Depois, numa segunda aula, nós falamos um pouco sobre a campanha do Dia Mundial do Rim, porque o mês de março é justamente o mês que a gente comemora o Dia Mundial do Rim. Em todos os lugares do mundo teve várias manifestações, palestras, eventos, e a comunidade nefro também surgiu em função disso, porque eu fiquei pensando, eu falei, como que eu posso criar um canal para sempre estar compartilhando informações que possam ajudar não só os profissionais, mas também pessoas leigas que tenham interesse em saber sobre o assunto. Então foi aí que surgiu a comunidade Nefro e deu certinho da gente começar no mês do Dia Mundial do Rim. Então, a segunda aula nós falamos sobre esse tema. A terceira aula, que foi na semana passada, teve um imprevisto e eu não consegui conectar. Mas eu fiz o sorteio da camiseta do Dia Mundial do Rim. Vocês tiveram aí na tua região, Cissa, alguma comemoração do Dia Mundial do Rim? Você tá sem o áudio. Libera teu áudio. Agora sim. A clínica, ela ainda tá sendo implantada ainda, não abriu, a gente ainda não está em atividade. Hum, Por questões burocráticas, sim. documentação, é uma clínica novinha em Ai, que folha. delícia. Que delícia. Tá. A gente ainda está em fase Estruturação. de seleção, exato, de seleção e tudo mais. Aí eu estou aproveitando esse tempinho para ir me aperfeiçoando, adquirindo novos conhecimentos, mas eu já estou sabendo que tem, todo ano tem, né, as Tem, tem, comemorações, tem. e é E, muito legal, eu gosto dessa dinâmica. o legal é assim, é vocês já estarem atentos, porque provavelmente até final do ano a clínica já vai estar funcionando. E no final do ano, Sim, em dezembro ou janeiro, eles liberam para você cadastrar a sua atividade. E aí, a SBN manda para a clínica camisetas, folders, material de divulgação para você poder organizar o seu evento. É bem bacana, é realmente um movimento muito bonito. Semana passada foi uma semana, na semana do dia, não só semana passada, na outra, né, que foi a semana do Dia Mundial do Rim, que foi dia 13. Foi muito bonito ver toda a movimentação que aconteceu e ainda tem eventos acontecendo relacionados ao Dia Mundial do Rim. E hoje, eu realmente trouxe para vocês uma terapia que ela é fantástica. Eu sou apaixonada por ela, que é a diálise peritoneal. Ela não é a terapia mais realizada no nosso país. Ela é uma terapia que ela tem um pequeno, é bem pequeno percentual de pacientes que fazem aqui no Brasil. Eu vou até abrir o censo para poder mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. A Luciane falou que ela já estava aqui na comunidade, mas não tinha conseguido entrar antes, nas outras aulas. Que bom que você conseguiu entrar hoje, Lu. Que bom, fico feliz de saber e de te receber aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir, gente. Espera só um pouquinho. Aqui é assim, ó, na comunidade, quem sabe faz ao vivo, então a gente vai fazendo. Eu tinha aberto algumas coisas, mas depois a gente não consegue, a gente, tem gente falando que não tá conseguindo entrar, ô mamãe, e por causa de que não tá conseguindo? Peraí que eu já vou compartilhar com vocês, tá? Só tô abrindo aqui.
Olha que interessante, não estou conseguindo abrir. Peraí. A gente, quando não consegue abrir de um jeito, o que que a gente faz? A gente vai de outro, não é assim? E no fim dá tudo certo. Muito bem, agora vai dar. Agora deu, show de bola. Eu vou compartilhar com vocês. Então, hoje a gente vai falar de diálise peritoneal. Mas antes de falar da diálise peritoneal, eu quero compartilhar com vocês algumas informações do censo da SBN de 2024. Todos os anos, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela faz um questionário para os serviços de diálise. Os centros de diálise que quiserem responder, eles respondem, eles não são obrigados. E depois a SBN, no ano seguinte, ela divulga esses resultados. Então, nós estamos em 2025. Recentemente, esses dias atrás, ela divulgou o censo 2024. Então, eu vou mostrar aqui para vocês qual é o percentual de pacientes que nós temos hoje fazendo as terapias dialíticas aqui no nosso país. Então, ó, esse daqui é o censo. Olha só, de 904 clínicas que nós temos no Brasil, só 386 responderam. É uma pena, né? Porque traz informações valiosíssimas. Aqui, ó, a maior parte das clínicas que responderam são da região Sudeste, que está em amarelinho, depois a região Nordeste, que está em laranja, depois a região Sul, que está em azul, depois Centro-Oeste e por último a região Norte. Então, aqui é a distribuição das clínicas que responderam. Eu vou partir direto para os dados relacionados aos pacientes. Deixa eu só diminuir aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Vocês estão vendo a minha tela? Coloca um númerozinho 1 aí no chat para mim, se vocês estiverem vendo a minha tela direitinho. Alguém consegue colocar aí no chat o número 1, se vocês estão vendo minha tela? Show, obrigada, Lu. Então, olha só, o censo de 2023, o total estimado de pacientes em tratamento dialítico era de 157 mil. O censo de 2024, ó, aumentou 172 mil pacientes. Isso daqui é um número estimado, tá? Pode ser até mais que isso. Então, olha só que loucura. 2023, 157. Aqui, ó, 157 mil, 300 e pouquinho. Esse ano, 172 mil. Olha que loucura. É muita coisa, gente. É muita coisa. É praticamente, é mais de 10% de aumento. E o que chama a atenção? Aqui, ó, a gente tem a divisão dos pacientes, não é isso que eu quero mostrar para vocês. O que chama atenção é a distribuição. Ó, grande maioria dos nossos pacientes SUS. Aí aqui, é esse quadro que eu quero mostrar para vocês. Olha só, hemodiálise convencional, que é a hemodiálise que a gente sabe que a maior parte dos pacientes fazem, que é 3 vezes por semana, em torno de 3, 4 horas de diálise. Aqui, 86% desses pacientes fazem a hemodiálise convencional. Depois, nós temos um grupo de pacientes que fazem mais que 4 vezes por semana. Percebam que aqui, ó, a gente tem uma coluna do SUS e outra coluna não SUS. Não SUS são pacientes particulares e pacientes de convênio. O que que acontece? No SUS, a gente só tem a saúde, a hemodiálise convencional.
O não SUS, a gente tem a hemodiálise mais que 4 vezes por semana e tem até alguns casos de hemodiálise domiciliar. Olha só. Mas é um percentual bem pequenininho, tá? Que nem aparece aqui, ó, na coluna final, de tão pouquinho que é. A HDF, ela tá num movimento constante de crescimento. A HDF é uma terapia incrível. Ela trouxe alguns aspectos que fazem com que ela seja ainda melhor do que a hemodiálise e uma qualidade de vida absurda para os nossos pacientes. Então, é fantástico. E ela está no movimento aqui crescente. O que é muito triste, que dói meu coração, o número de pacientes em diálise peritoneal. Olha que pouquinho, gente. Olha esse número aqui. Ó, 308 pacientes pelo SUS em CAPD, 2.771, é só isso mesmo, olha que triste. 2.771 pacientes em DPA e em DPI 70. É pouquinho demais. Aí, se você soma aqui, ó, com o que é não SUS, também é muito pouquinho. Então, olha só o número total que a gente tem somando SUS com os pacientes de convênio. Olha só, 435 fazendo o CAPD, que é a diálise peritoneal manual, 3.800 fazendo a diálise peritoneal automatizada e 102 fazendo a DPI. A DPI é uma modalidade de diálise peritoneal que a gente faz em pacientes que geralmente estão hospitalizados, ok? Então, olha o percentual, que pouquinho. O que que acontece? Hoje, a gente sabe que o SUS, ele não está dando mais conta de atender todos os pacientes que precisam de diálise. Não dá para pegar todo mundo que tem problema renal e colocar para fazer hemodiálise. Então, hoje, o que tem se retomado a discussão é de estimular novamente a realização da diálise peritoneal. Por quê? Porque as clínicas, muitas não têm estrutura para poder ampliar. Muitos serviços não têm condições de construir um novo espaço. E o SUS vai ter condições de bancar a hemodiálise para esse povo todo? Vai ficar complicado. Então, em função disso e de outras questões também, está sendo estimulado a diálise peritoneal. E por isso que hoje eu optei em falar para vocês da diálise peritoneal. Eu trouxe aqui uma aula que ela é uma aula bem fundamental da diálise peritoneal, porque ela traz os conceitos básicos. Essa daqui é uma das aulas que eu apresento no curso básico de hemodiálise. Fica o convite para vocês conhecerem. Esse curso básico de hemodiálise também é um projeto do Instituto para tornar o conhecimento sobre hemodiálise bem acessível. É um curso que ele é vendido, mas ele é vendido muito baratinho, mais barato do que uma pizza. Então, lá tem uma aula sobre diálise peritoneal e eu gosto muito dela e eu trouxe ela aqui hoje para vocês. Então, quando a gente pensa na diálise peritoneal, ela é uma terapia renal substitutiva, ou seja, é uma terapia que vai substituir a função do rim. Ela vai fazer exatamente, gente, exatamente a mesma coisa que a hemodiálise faz. O que que a hemodiálise faz? Ela retira o excesso de toxinas e o excesso de líquido. Quando a gente pensa na diálise peritoneal, ela vai fazer exatamente a mesma coisa. Ela vai retirar o excesso de líquido do organismo do meu paciente, vai retirar o excesso de toxinas. Só que ela vai fazer isso utilizando mecanismos diferentes da hemodiálise. Na hemodiálise, o sangue do paciente circula fora do corpo dele, num circuito extracorpóreo, passa por uma máquina, é filtrado e depois esse sangue é devolvido para o paciente. Na diálise peritoneal, não. Na diálise peritoneal,
a gente não trabalha com o sangue do paciente diretamente, como é o caso da hemodiálise. Na diálise peritoneal, o que que acontece? Vou, adoro esse desenho, vou mostrar para vocês. Deixa eu só ver se eu consigo aqui pegar o pointer. Ah, peguei, muito bem. Então, na diálise peritoneal, imagina que isso daqui, ó, esse desenho, é de uma pessoa cortada no meio. Então, a gente está vendo ela aqui, ó. É como se a gente tivesse cortado ela no meio, ó. Aqui é a coxa, aqui é a região genital feminina e aqui a gente está tendo um corte. Tá vendo essa pessoa cortada? Quando a gente pensa na diálise peritoneal, o que que acontece? Nós colocamos um catéter dentro da cavidade peritoneal dessa pessoa. Através desse catéter, a gente vai infundir uma solução de diálise. Essa solução de diálise, ela vai trabalhar como se fosse um ímã e ela vai puxar. Deixa eu só tirar meu WhatsApp aqui, gente, porque senão ele não vai deixar a gente trabalhar. Então, eu implanto um catéter na cavidade peritoneal do meu paciente. Através desse catéter, eu coloco uma solução de diálise lá dentro da barriga. E essa solução de diálise vai servir como um ímã, puxando para ela o excesso de líquido que está circulando no sangue do meu paciente e puxando também o excesso de toxinas. Val, mas isso é muito confuso. Como que acontece tudo isso? Por que que a gente consegue fazer tudo isso? A diálise peritoneal, ela só é possível porque todos nós, eu, vocês que estão aqui assistindo a aula, quem for assistir depois, a família de vocês, todos nós temos dentro da nossa barriga, da nossa cavidade abdominal, uma membrana chamada peritônio. O peritônio nessa foto é esse contorno vermelho. Então, dentro de todos nós, nós temos o peritônio parietal, que é esse que eu estou mostrando aqui, ó, que ele fica na parede da cavidade. E temos o peritônio visceral, que é esse peritônio que fica em volta dos nossos órgãos. Ele fica em volta do estômago, do fígado, do intestino. Ele fica em volta de tudo. E o peritônio, ele é uma membrana fantástica, porque ele tem muitos vasos sanguíneos. Ele é uma membrana altamente irrigada, vascularizada. E esses capilares que nós temos no peritônio, é através deles que todas essas toxinas que estão em excesso no sangue do meu paciente passam para a solução de diálise. Então, o sangue do paciente, ele nunca mistura com a solução de diálise peritoneal. O que acontece é que esse sangue do paciente que está carregado com um monte de toxinas e com excesso de líquido, ele vai circular nessa rede de capilares que existe no peritônio. E como tem a solução peritoneal lá na cavidade peritoneal, e ela serve como esse ímã, ela vai puxar para ela as toxinas e o excesso de líquido. Val, uma dúvida. Como que esse líquido vai ficar na barriga da pessoa? O líquido, ele fica ocupando todo esse espaço vazio que tem entre os nossos órgãos. Imagina a tua barriga como se fosse uma bacia. Coloca nessa bacia um abacaxi, mamão, banana, maçã, ameixa, cereja, uva. Tudo isso está representando, todas essas frutas estão representando todos os nossos órgãos. Entre essas frutas não sobra um espaço vazio? Sobra. Se você pegar uma jarra com água e jogar dentro dessa bacia, a água não vai ficar entre as frutas? Vai. É exatamente isso que acontece na diálise peritoneal. A solução de diálise ela vai entrar por esse catéter
e ela vai ocupar esse espaço vazio que tem entre os nossos órgãos. Só que o que que acontece? Essa solução que eu coloquei, depois de um tempo eu tenho que tirar. E aí? E aí eu repito o processo de novo, coloco uma nova solução, deixo ela lá um tempinho para puxar as toxinas, puxar as impurezas e depois eu tiro ela de novo. Então, essa é uma explicação de como funciona a diálise peritoneal. Agora eu vou ler o que está escrito aqui, tá bom? Então, ó, a diálise peritoneal é uma modalidade dialítica que acontece dentro do corpo do paciente, diferente da hemodiálise, que é uma terapia extracorpórea, ou seja, ela acontece fora do corpo do paciente. A diálise peritoneal não, ela é intracorpórea. Só que ela acontece fora dos rins. Aqui fica uma curiosidade para vocês. Quando a gente fala da diálise peritoneal para os pacientes e a gente fala assim, ah, vai colocar um catéter na barriga do senhor, a maior parte dos pacientes, na hora, já pensam que esse catéter vai lá no rim dele ou na bexiga. E não. O catéter, ele fica solto aqui, ó, nesse espaço vazio mesmo que tem na nossa cavidade abdominal. Então, a diálise peritoneal tem esse nome porque ela utiliza o peritônio como membrana semipermeável para a depuração de toxinas e para a retirada do excesso de líquido. Vocês que trabalham na hemodiálise, vocês sabem, na hemodiálise nós não usamos o dialisador, ele não é o filtro que vai limpar o sangue do paciente. Na diálise peritoneal, quem faz esse trabalho é o peritônio. E as três etapas básicas da diálise peritoneal, eu comentei rapidamente aqui com vocês. A primeira é que eu tenho que infundir uma solução, que é a etapa da infusão. Essa solução que eu infundi na cavidade do meu paciente, ela tem que ficar um tempo paradinha lá, que é o tempo que nós chamamos de permanência, para depois ela ser drenada. Então, essas são as três etapas básicas da diálise peritoneal. Aqui é uma foto de um catéter peritoneal. Então, o catéter ele é diferente do catéter que nós utilizamos para a hemodiálise. Ele é um catéter de uma via só. Um catéter reto, transparente, ele só tem esse fiozinho branco aqui, que é um fio radiopaco. O que que quer dizer isso? A hora que a gente faz um raio-x, a gente consegue ver esse desenho aqui e consegue saber qual é a posição do catéter dentro da cavidade do meu paciente. Esse tubo ele é bem flexível e normalmente nós fazemos o seguinte: nós pegamos o catéter, colocamos esse adaptador, que é um adaptador de titânio, e depois colocamos esse outro equipo. Esse outro equipo, que também é chamado de equipo de transferência ou equipo de 6 polegadas, esse equipo ele é trocado de tempos em tempos, cada 6 meses, ou quando o nosso paciente tem algum problema, por exemplo, uma infecção. Então, nós trocamos esse dispositivo. E o objetivo de ter esse dispositivo, esse equipo de transferência, é justamente para que, se o paciente contaminar o conector, a pontinha, a gente não precisa trocar o catéter, a gente troca só essa extensão. Olha que legal. E qual é o objetivo? Qual é a função desse catéter? O catéter, a única função dele é permitir que a solução de diálise entre na cavidade do meu paciente e saia da cavidade do meu paciente. Simples assim. Eu tenho o catéter aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Ele é muito flexível. Hoje, os nossos catéteres, eles são biocompatíveis, são muito mais fáceis de manusear do que alguns anos atrás. Eles são geralmente implantados em centro cirúrgico, mas tem alguns serviços de diálise que dispõem de uma sala específica para poder fazer esse procedimento.
É como se fosse um centro cirúrgico, mas dentro da própria clínica. E tem médicos, cirurgiões vasculares que implantam catéter, tem médicos nefrologistas que implantam o catéter e tem outros cirurgiões que também fazem. Então, isso depende do que tem disponível em cada serviço. Ele é um catéter que a gente fala que é permanente, porque ele é feito para durar muito tempo, é indolor e é muito fácil cuidar dele. Muito bem. Estava vendo aqui o chat que eu não tinha visto que vocês tinham colocado. A diálise peritoneal, ela é uma terapia incrível que faz o mesmo processo que a hemodiálise, só que ela é pouco utilizada. Por ela ser pouco utilizada, o que que acontece? As pessoas às vezes pensam, poxa, ela não deve ser muito utilizada porque ela não é boa. E não é isso. A diálise peritoneal é incrível. Quando eu comecei a trabalhar na clínica de diálise, eu comecei como enfermeira de diálise peritoneal. E eu fiquei encantada com esse mundo. E eu fiquei por muitos anos cuidando de um programa muito grande de diálise peritoneal. Nós chegamos a ter mais de 140 pacientes em diálise peritoneal. E era só uma enfermeira minzinha para cuidar desse povo todo. Não existia na época a RDC que determinava o número X de pacientes por enfermeiro. Então, eu era enfermeira da diálise peritoneal, eu tinha que dar conta de cuidar de todo mundo. Era eu e um estagiário só, e se vira nos 30. E foi um período riquíssimo da minha vida profissional, porque a diálise peritoneal, ela realmente transformava a vida de muitos pacientes. Pacientes que vinham da hemodiálise, que às vezes não estavam bem na hemodiálise, pacientes que às vezes chegavam sem acesso vascular nenhum, vinham desenganados achando que eles estavam vindo para morrer. Eu ouvi isso de muitos pacientes. Eles falaram assim, Valquíria, quando eu cheguei aqui para fazer a diálise peritoneal, eu falei, pronto, agora é hora de eu morrer, porque eu tô aqui na reta final. Olha só cada pensamento errado que eles tinham. Mas isso tudo era falta de orientação, falta de informação. E à medida que eles começavam a fazer a terapia, eles começavam a perceber que a terapia de diálise peritoneal, ela é uma terapia que traz muitos benefícios para eles, traz mais qualidade de vida, traz mais flexibilidade. Eles podem se alimentar de uma forma um pouco mais livre do que na hemodiálise, porque a diálise peritoneal eles fazem todos os dias. Eu, você, que temos um rim que está funcionando normalmente. O nosso rim não funciona todos os dias, a gente não vai todos os dias no banheiro fazer xixi. Esse xixi não é resultado da filtração do nosso sangue? Pois bem, a diálise peritoneal é isso, ela funciona todos os dias, eliminando líquido, eliminando toxina. Então, o nosso paciente ele tem uma liberdade maior para se alimentar e até um pouquinho mais de líquidos. Olha que bacana. A ADP, ela pode ser indicada tanto para pacientes agudos que estão hospitalizados, como para pacientes crônicos. A terapia é diária e um detalhe, ela acontece na casa do paciente, ou seja, é um tratamento diário e domiciliar. Permite a flexibilidade na dieta. O paciente, familiares e os cuidadores são treinados para realizar o tratamento. Sempre a gente acaba direcionando e estimulando que o próprio paciente faça. Só que por mais que o paciente seja independente, todo mundo está sujeito a ter uma gripe, ficar indisposto. Todo mundo está sujeito a cair e de repente machucar a mão e não poder fazer o procedimento. Então, a gente nunca treina uma pessoa só, a gente sempre tem o paciente, familiares ou um cuidador para poder realizar a terapia. E o que é muito legal?
o paciente, ele pode trabalhar, viajar, fazer o que ele quiser da vida. Ele pode literalmente ter uma vida praticamente normal. Eu tinha pacientes que, por exemplo, eles durante a noite, eles ficavam conectados na máquina, acordavam, se desconectavam, tomavam banho, tomavam café, trabalhavam, saía do trabalho, ia para a faculdade, saía da faculdade, ia para casa, se conectava no equipamento e depois fazia diálise durante a noite. Então, enquanto eles dormiam, eles faziam a terapia. Eu tinha pacientes que nessa época de carnaval, elas sambavam a noite inteira. Participavam inclusive de desfile de escola de samba, cheia de energia. Chegava em casa, tomava café, tomava um banho, se conectava na máquina enquanto ela estava dormindo ali, repondo a energia dela, o equipamento ia trabalhando. Tive paciente que fez um cruzeiro, sabe o cruzeiro nos navios? Foi ele e ele tinha um cuidador. Ele pegou uma cabine para ele, uma cabine para o cuidador e para o material de diálise. E todos os dias o cuidador ia para a cabine dele, montava a maquininha, e na hora de dormir, enquanto ele dormia, ele estava lá fazendo a terapia, dentro do navio, gente. Ou seja, tem muitas vantagens a diálise peritoneal. Realmente um tratamento comprovadamente muito eficaz. Hoje, quando nós pensamos num tratamento crônico, nós temos duas modalidades, que é o DPAC, que é diálise, abreviação de diálise peritoneal ambulatorial contínua, ou carinhosamente chamada de troca manual. É quando a gente faz todo o processo manualmente com aquelas duas bolsinhas que eu mostrei na primeira imagem para vocês. O que que é o CAPD? É a mesma sigla, só que em inglês. E quando chegou aqui no Brasil, a troca manual ficou bem conhecida como CAPD. Hoje a gente fala DPAC, só que tem gente que às vezes confunde DPAC com problema pulmonar, então o CAPD continua firme e forte. Então tá tudo certo. Se você falar que você vai fazer diálise peritoneal manual, se você falar que você vai fazer CAPD, se você falar que vai fazer DPAC, é tudo a mesma coisa. É a diálise peritoneal ambulatorial contínua, que é feita manualmente. E a DPA é a diálise peritoneal automatizada. Nessa situação, nós utilizamos um equipamento para poder controlar e fazer todo o processo, aquelas três etapas da diálise peritoneal automaticamente. A máquina da DPA hoje também é utilizada nos hospitais para fazer a DPI, que é diálise peritoneal intermitente, que é a terapia para os pacientes agudos que estão internados nos hospitais. Eu vou focar aqui no tratamento crônico, ok? Então, quando a gente pensa na diálise peritoneal ambulatorial contínua, ou DPAC, ele é um processo totalmente manual. Então, quem controla esse processo é o próprio paciente. E a força da gravidade. Você vai utilizar duas bolsas. Uma bolsinha cheia de infusão, uma bolsinha cheia de solução de diálise, que é o que a gente chama de bolsa de infusão, e a outra bolsa vazia, que nós chamamos de bolsa de drenagem. As bolsas, elas são unidas por um sistema fechado, um circuito fechado. Todo o processo vai acontecer em função da força da gravidade. Não existe nenhum equipamento ligado a essas duas bolsinhas, tá? Os pacientes que fazem DPAC, geralmente eles fazem 4 ou 5 trocas por dia e fazem todos os dias da semana. O intervalo entre essas trocas vai variar, mas geralmente fica em torno de 4 a 6 horas. Por exemplo, quando você faz 4 trocas por dia, geralmente a primeira é em torno de 7 horas da manhã, vamos arredondar aqui, em torno de 6 horas da manhã. Depois, a segunda troca por volta de meio-dia, a terceira troca por volta de 18 horas
E a última troca, por volta de 10h30, 11 horas, o intervalo é um pouquinho menor para a pessoa poder ter um tempo maior de sono. Se você fizer 5 trocas, esse intervalo vai ser um pouquinho menor. E o desenho da troca manual, ou CAPD ou DPAC, é aquele que eu mostrei no início para vocês. Quando você pega essas bags, elas vêm em uma embalagem única, fechadinha, lacrada. A hora que você abre a embalagem, você vai ter a bolsa de solução, a bolsa de drenagem, as duas unidas por um conector, que é aquele sistema único que eu falei para vocês. Esse conector você vai fazer o processo de conectar no catéter do paciente. Qual é o detalhe? Toda vez que a gente vai fazer a troca manual, a primeira coisa que a gente vai fazer não é a infusão. Por quê? Pensa comigo. Eu deixei solução dentro da barriga do meu paciente no horário anterior de diálise. Então, quando eu conecto essa bolsinha aqui, na hora de fazer a diálise, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a drenagem. Então, eu vou drenar todo o líquido que tem na barriga do meu paciente. Quando termina esse processo de drenagem, a drenagem varia muito de pessoa para pessoa, mas grande maioria dos pacientes conseguem drenar ali em torno de 20 minutinhos. Acabou a drenagem, a gente fecha essa linha com uma pinça e aí sim nós infundimos uma nova solução. Essa solução que eu infundi, ela vai permanecer aqui na barriga do paciente até o próximo horário. Então, imagina que agora são 18 horas, eu acabei de fazer a troca do meu paciente. Infundi uma nova solução, o que que eu faço? Desconecto o sistema daqui do catéter, esse sistema vai ser descartado, o catéter é fechado e vai ficar assim fechadinho. Só o catéter até o próximo horário de troca. Olha que bacana. Então, o paciente, ele não fica com essas bolsas penduradas carregando de um lado para o outro na troca manual. Ele fica só com o catéter. Por isso que ele pode trabalhar, ele pode sambar, ele pode ir na faculdade, ele pode namorar, ele pode ir no cinema, ele pode fazer o que ele quiser. Porque ele não vai ficar com essas bolsas penduradas o tempo todo. Ele só se conecta no sistema na hora das trocas. Tá dando para acompanhar, meninas? Coloquem aí no chat para mim, por favor. Está dando para acompanhar? Então, o paciente vai ficar depois da troca só com o catéter. E essas bolsas, o que que eu vou fazer? Essa solução que você drenou, você vai observar ela para ver se ela está transparente. Ela precisa estar transparente, sempre. Se ela tiver turva, parecendo leitosa, é sinal de infecção. Não é bom. Então, a solução ela tem que estar transparente. Sabe quando a gente faz xixi, o xixi sai clarinho, transparente, bonitinho? É assim que tem que estar essa solução de drenagem. Transparente, um amarelo geralmente claro. Então, assim, é isso que você precisa observar. Às vezes vai ter um pouquinho de fibrina, normal. Às vezes pode ter até algum coágulo, também é normal, acontece. Mas você precisa observar o aspecto do líquido que foi drenado. E não só isso, você precisa medir o volume do líquido que foi drenado. Porque pensa comigo, se a diálise peritoneal tem o objetivo de tirar as toxinas e tirar o excesso de líquido, se eu coloquei, por exemplo, 2 litros na cavidade do meu paciente, concorda comigo que eu tenho que saber se saiu esses 2 litros ou não? Porque o meu objetivo é tirar mais do que 2 litros. O rim dele não está funcionando. Se a diálise tem que tirar líquido, então se eu coloquei 2, eu quero tirar mais do que 2. Então, quando a gente desconecta esse sistema do meu paciente, eu vou verificar o volume que foi drenado para poder me certificar de quanto foi a ultrafiltração. Se eu infundi na troca anterior 2 litros e agora saiu 2.200, eu tive 200 ml de ultrafiltração.
O paciente ele vai ser treinado e orientado para fazer todo esse processo e ele é orientado a anotar a cada troca quanto que ele infundiu, quanto que ele drenou e quanto que deu essa diferença, para a gente poder saber como que estão as perdas de líquido dele. E a DPA? A DPA, nós utilizamos uma cicladora, que é essa bonitinha, que é a Home Choice. Adoro. Então, na DPA, você tem a diálise peritoneal automatizada. E é quando você utiliza esse equipamento para poder controlar todo esse processo de infundir, o tempo de permanência e drenagem. Então, é a máquina que vai controlar o volume que vai ser infundido, o tempo que o líquido vai ficar parado e se drenou tudo que a gente colocou ou não. É feita uma prescrição de diálise para o nosso paciente. E aqui na máquina, quando o paciente vai começar a DPA, antes dele levar esse equipamento para casa, nós fazemos a programação da prescrição aqui no equipamento. Então, por exemplo, vai infundir 1.800 ml na cavidade do paciente. Essa solução vai permanecer lá por 1h30 e depois vai ser drenada. E eu vou fazer 4 ciclos assim durante a noite. Então, você programa a máquina de acordo com a necessidade do teu paciente. O que é muito bacana, essa bandeja que recebe a bolsa de diálise é uma bolsa maior. A bolsa da troca manual geralmente são 2 litros ou 2,5 litros. Essa daqui é uma bolsa de 6 litros. Essa bandeja aqui, onde a bolsa está acomodada, ela também aquece a solução. Então, quando a solução entra na barriga do meu paciente, ela entra numa temperatura bem gostosinha, assim, sabe? Igual temperatura de banho de bebê, aquela temperatura confortável. Então, a solução entra aquecida. E a máquina que vai controlar todas essas etapas, tá? Esse processo de infundir, permanência e drenagem na máquina é chamado de ciclo. Por isso que o nome da máquina é cicladora, tá? E a DPA também é diária e domiciliar. Ah, que bom que tá dando para acompanhar. Show de bola. Quais são as facilidades da DPA? Aqui, ó, é uma outra máquina montada. Esse daqui é o Equipo Cassete, que é o nome do equipo, tá, gente? É o nome que a fabricante deu. Então, quando o paciente ele é treinado para montar todo esse sistema na casa dele, com segurança para ele poder fazer a terapia. Então, as bolsas vão ser bolsas maiores, de 6 litros, mas também tem algumas bolsas menores, porque você sempre usa, na maior parte dos pacientes, você usa mais que uma bolsa. Você pode combinar diferentes concentrações de bolsa, porque nós temos bolsas de 1,5, de 2,5, de 4,25, que é a concentração de glicose que tem dentro delas. Quanto maior a concentração de glicose, ou seja, de 4,25%, ela é mais forte, é uma bolsa mais forte do que a bolsa de 1,5%. Se a bolsa de 4,25 ela é mais forte, ela tem mais glicose, significa que ela vai tirar mais água do meu paciente. Só que eu não posso só usar ela. Por quê? Porque senão a gente usa a expressão que ela queima o peritônio do nosso paciente, ela prejudica aquela membrana peritoneal. Então, geralmente nós fazemos combinações. Quando o paciente ainda urina, geralmente a gente começa só com bolsa de 1,5, porque ele ainda está urinando. Depois a gente vai associando bolsas de 2,5. As bolsas de 4,25, a gente costuma evitar o uso constante delas. E a gente usa principalmente naqueles pacientes que já estão anúricos, ou seja, não fazem mais xixi, e pacientes que têm, uma sobrecarga hídrica maior. As vantagens da DPA. Você consegue fazer essa prescrição prévia.
e já deixar tudo montadinho, tudo prescrito para o teu paciente aqui, programado no equipamento. O equipamento, a maior parte dos pacientes fazem uso noturno enquanto eles estão dormindo. Pode ser associado à máquina durante a noite e trocas manuais durante o dia. Para pacientes que são muito grandes, que têm uma massa corporal grande, pacientes altos, pacientes fortes, talvez só fazer diálise à noite na DPA não vai resolver. Então, acaba também precisando fazer uma terapia durante o dia, incluir as trocas manuais. Ela pode ser feita por crianças e adultos, permite as prescrições individualizadas. Então, tem pacientes que eu infundo 3 litros de solução, porque ele é grandão, tem pacientes que eu infundo 100 ml, que são pacientes pediátricos. Então, ela permite essas variações. Faz o aquecimento automático da solução, e aí talvez você esteja pensando. E a troca manual, quem que esquenta? O próprio paciente. A gente ensina ele como aquecer a solução de uma maneira segura para não ter perigo de contaminação da solução. A máquina cicladora, ela possui um controle dos líquidos, tanto do volume que é infundido como do volume que é drenado e do ultrafiltrado que nós retiramos do nosso paciente. Então, esse controle ele é muito mais preciso do que o controle que nós fazemos no manual. É possível fazer um monitoramento remoto e ela tem vários alarmes de segurança. Por exemplo, o paciente está dormindo, se ele deitar de lado numa posição que ele dobre o catéter, a máquina vai disparar um alarme falando que o catéter está dobrado. Verifique o catéter do paciente, verifique a linha de drenagem. E só uma curiosidade aqui para vocês, ó, nessa máquina, essa ponteira é a ponteira que a gente vai conectar no catéter do paciente. Então, aqui nós temos uma máquina montada com as bolsas. Essa é a ponteira que vai ser conectada no paciente, no catéter dele. E aqui, ó, tá vendo esse galão? Não é um galão com água, é um galão vazio, onde nós colocamos aqui a linha de drenagem. Porque pensa comigo, se eu infundir uma solução que estava aqui nessa bolsa, na cavidade do meu paciente, essa solução permaneceu lá por um tempo. E depois eu drenei essa solução. Essa solução drenada tem que ir para algum lugar, não tem? Então, ou você pode colocar essa linha de drenagem em um galão, e esse galão vai receber todo esse líquido, e depois esse líquido é desprezado no vaso sanitário, como se fosse um xixi. Ou, se você tiver um banheiro próximo ao local onde o teu paciente está fazendo a diálise, por exemplo, imagina que o quarto do paciente tem um banheiro. Então, você pode colocar essa extensão no próprio vaso sanitário ou no ralinho do banheiro do paciente. O paciente de diálise peritoneal, apesar dele fazer o tratamento em casa, ele é um paciente que está muito próximo com a equipe de enfermagem e com a equipe do serviço. Por quê? Existe todo um acompanhamento desse paciente, justamente para que ele fique bem em casa, fazendo a terapia, que está mantendo ele com uma boa qualidade de vida no domicílio, sem riscos de infecção e tudo mais. Então, existe esse acompanhamento, esse monitoramento à distância dos nossos pacientes. Porém, uma vez por mês, os pacientes vêm até a clínica. Para quê? Para poder passar na consulta, consulta com o médico, com a enfermagem, com o psicólogo, assistente social, nutricionista, para dar aquela geral, passa com toda a equipe multiprofissional e também para fazer a análise dos exames laboratoriais. Existem alguns exames que são obrigatórios, ele segue aquela o mesmo calendário dos pacientes de hemodiálise. Então, por exemplo, quando o paciente chega, os exames admissionais são os mesmos. O paciente também precisa estar vacinado, e de tempos em tempos
a gente faz alguns exames que são específicos para diálise peritoneal. Pode ter problema na DP? Lógico que pode, é um tratamento, né, gente? Pode ter. Então, quando nós pensamos nas intercorrências que podem acontecer em diálise peritoneal, tem intercorrências técnicas e, dentre as intercorrências, a pior que nós temos é a infecção. Então, quando a gente pensa em problemas técnicos relacionados à diálise peritoneal, principalmente estão relacionados ao catéter. Então, ou é o catéter que obstruiu, ou o catéter está na posição errada, ou teve um rompimento do catéter. Muito difícil isso acontecer, mas pode ter. Pode ter também uma contaminação aqui, né? Um problema. Ah, a pessoa foi fazer a técnica, contaminou. Então, assim, tem que tirar essa extensão. Vamos imaginar que aquele equipo de transferência que eu falei para vocês, a pessoa manuseou ele com muita força e quebrou. Vai ter que ser trocado. Então, isso é uma intercorrência. Não é grave, mas é uma intercorrência. Uma manipulação incorreta durante a terapia, ou seja, aquele sistema que era fechado foi quebrado, foi contaminado. Então, isso são intercorrências relacionadas às questões técnicas. A principal intercorrência é a infecção. Quando nós temos uma infecção dentro da cavidade peritoneal, nós chamamos de peritonite. Então, é uma infecção no peritônio. O que é muito triste, a peritonite, na maior parte dos casos, não na maior parte dos casos, vou refazer minha frase. A peritonite é a principal causa de saída do programa de diálise peritoneal. Os pacientes que saem da diálise peritoneal, uma grande parte é porque teve peritonite. Então, nós sempre buscamos treinar esse paciente da diálise peritoneal da melhor maneira possível, treinar a família da melhor maneira possível, fazer um acompanhamento mensal bacana, justamente para evitar essas complicações infecciosas, principalmente a peritonite, porque a gente sabe que a peritonite é um problema sério para o paciente de DP. Um outro processo infeccioso que pode acontecer é a infecção no local de saída do catéter. Então, o catéter, aquele que eu mostrei para vocês, ele tem um trechinho que ele fica no tecido subcutâneo, forma um túnel ali. E às vezes acontece infecção nesse túnel, às vezes acontece infecção no local de saída do catéter. É mais frequente do que a peritonite, é menos agressiva, só que se você não cuidar, ela pode evoluir para uma peritonite. Então, assim, é fácil de tratar? É, mas tem que ficar atento para evitar outros tipos de complicações. Muito bem, muito bem. Esse daqui era o material que eu trouxe hoje para vocês. O que que eu acrescentaria aqui nesse material que não está nos slides? A diálise peritoneal, quando o paciente ele é bem treinado e bem orientado, os resultados são incríveis. Eu tive paciente que foi chamado para fazer o transplante e ele falou: Val, eu não quero fazer o transplante. Por quê? Eu não quero, eu tô bem assim. Eu tô ótimo fazendo diálise peritoneal. Então, olha só, a, a pessoa poder ter essa liberdade de escolher se ela quer fazer um transplante ou se ela quer continuar na terapia e ela escolher permanecer na terapia porque ela tá bem, isso é muito gratificante. Eu tive a oportunidade de cuidar de muitos pacientes. Foram anos cuidando do programa de diálise peritoneal. E sempre assim, um volume grande de pacientes. Ficava entre 120 e 140, a grande maioria em DPA. Era em torno de 80 pacientes em DPA e 40 pacientes em DPAC. E eram histórias diferentes, pessoas diferentes, tinham pessoas jovens, crianças.
tinham pessoas idosas, tinham pessoas que tinham um super apoio da família, tinham pessoas que eram sozinhas, que não tinha nem um amigo para poder trazer, para poder treinar com elas, que às vezes tinha que trazer uma vizinha, porque e uma vizinha que às vezes nem era próxima, mas porque a gente exigia ter uma segunda pessoa treinando, senão a gente não liberava. Então, é importante ter esse rigor quando vocês forem preparar um paciente para poder realizar a diálise peritoneal em casa, porque o paciente ele precisa se sentir seguro para poder realizar a terapia. É uma terapia incrível, é uma terapia que eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês assim os benefícios que ela traz para os nossos pacientes, a facilidade que é. Eu falo que a diálise peritoneal é mais difícil explicar do que fazer. Então, assim, ela é muito fácil de fazer. O risco de complicações é muito menor comparado com a hemodiálise. E o paciente, ele se sente. Eu vou falar para vocês o que eu ouvi de muitos pacientes. Falava assim, eu me sinto vivo de novo. Tamanha qualidade de vida que eles voltavam a ter. Então, o convite que eu faço é para vocês se juntarem a nós nesse movimento de valorização da diálise peritoneal, de divulgação da diálise peritoneal para os nossos pacientes renais, porque pode ser que muitos pacientes não tenham condições de fazer a hemodiálise. E eles precisam fazer a diálise peritoneal seguros, se sentindo seguros. Sabe que tem bastante pesquisa científica, pesquisa mesmo, feita por grandes centros, que eles sugerem, quando a pessoa tiver o diagnóstico de doença renal e ela precisar de diálise, se essa pessoa ainda estiver urinando, eles recomendam que ela comece pela diálise peritoneal. Por quê? A diálise peritoneal, ela vai preservar a função renal residual desse paciente, ou seja, o rim dela ainda está funcionando, começa na diálise peritoneal, porque a diálise peritoneal, como vai fazer todos os dias, um pouquinho todo dia tirando as toxinas, um pouquinho todo dia tirando excesso de líquido, você consegue manter essa função renal residual por mais tempo. Olha que bacana. É muito, muito legal. Hoje a gente já tem muitas pesquisas científicas falando sobre os benefícios da DP. Só que a gente precisa ver, assim, a vontade do nosso paciente, a rotina do paciente. Vocês sempre vão me ouvir falando isso. Não é o que a enfermeira quer fazer, não é o que o doutor quer fazer. É o que é melhor para o nosso paciente. Esse paciente tem condições de fazer diálise peritoneal? Tem. Fantástico, é. Mas ele quer? Não. Então, por que que você vai obrigar ele a fazer? Porque na diálise peritoneal, assim como na hemodiálise, você precisa ter o paciente como um aliado na terapia, para que os resultados sejam favoráveis. Eu vi que vocês escreveram alguma coisinha no chat. Deixa eu ver aqui o que é. A Letícia. Bem-vinda, Letícia. Você chegou, eu já estava falando, né? Com relação à prescrição e ajuste dessa prescrição do paciente em DPA. Qual a sua orientação no que seja pertinente ao enfermeiro? Como realizar essa avaliação e a necessidade de mudança? Muito bem. Todos os meses você vai fazer essa análise. Todos os meses teu paciente vai vir para a consulta de enfermagem, vai trazer o caderninho dele com as anotações do quanto ele infundiu, quanto ele drenou, quanto ele teve de UF. Você vai pesar esse paciente, você vai verificar a pressão dele. Se o paciente tiver, se ele for hipertenso, diabético, eu recomendo que ele anote no caderninho também o controle de pressão e o controle de glicemia. E a clínica é sempre soberana. Todos os meses você vai coletar exames laboratoriais da mesma forma que a gente coleta para um paciente de hemodiálise.
Então, quando ele vem para essa visita na clínica, todos esses aspectos precisam ser considerados. Como que estão os exames laboratoriais, como que está o F dele, como que está a pressão, como que está a diabetes. Aí você faz o exame clínico. Ele está inchado? Ele está emagrecido? Ele está sem energia? Gente, paciente bem dialisado é um paciente disposto. É um paciente que chega assim, ó, chutando bola. Ele dorme bem, ele come, ele tem energia para se cuidar, para fazer as coisas dele, para trabalhar, para estudar, para ir na igreja. É um paciente que está bem. Se o teu paciente não está assim, você falou que tem alguma coisa errada. O que que eu posso ajustar? Às vezes precisa ajustar o peso seco, às vezes precisa ajustar alguma medicação, às vezes ele ainda está com anemia e precisa ajustar a dose da eritropoetina. Então, você precisa levar todos esses aspectos em consideração. O trabalho de revisar essa prescrição, eu sempre trabalhei muito em parceria com a equipe médica. A gente era muito parceiro. Então, a gente trocava informações. Se eu ia fazer minha consulta de enfermagem, eu via que o paciente não estava bem, na hora eu já chamava o doutor. Falava assim, doutor, vamos examinar junto o seu fulano? Por quê, Val? Ó, porque ele tá hipertenso, ele tá hipervolêmico, ele tá muito cansado para falar, ele chegou se arrastando na minha sala, ele tá desanimado, não quer nem conversar. A família falou que nem tá comendo direito, a diálise dele não tá boa. Vamos ajustar? Vamos. O que que nós vamos ajustar? E aí a gente via se ia aumentar o ciclo, se ia mudar a bolsa, se ia mudar alguma medicação. Então, eu sempre trabalhei muito junto com a equipe médica. Não é uma prescrição que tem que ser feita só pela enfermagem e não só pela medicina. É um trabalho de equipe. É um trabalho de equipe, tá? E quando precisar mudar a programação da máquina, tem alguns pacientes que, se você ensinar, ele consegue fazer essa mudança na casa dele sozinho. Como eu tinha pacientes muito humildes, muito simples e que não tinham capacidade para fazer isso, quando o médico pedia para trocar a programação da máquina, eu pedia para eles trazerem o equipamento. Eu pedia para eles trazerem o equipamento para a clínica e eu fazia essa mudança eu mesma na clínica, tá? Então, eu que fazia essa programação. O que mais que você me perguntou? Nossa, o que seja pertinente ao enfermeiro, eu acho que tudo, tudo isso que eu te falei agora, tudo isso. E a diálise peritoneal, gente, é um mundo à parte dentro da diálise. É realmente um mundo à parte que as pessoas não conhecem. É a mesma coisa que você pensar na sala de reuso. A maior parte dos profissionais não sabem o que que é o reuso, não sabe tudo que acontece dentro daquela salinha. E a diálise peritoneal também é outro mundo paralelo, que ninguém entende o que está acontecendo lá. E é triste porque às vezes os profissionais falam coisas que não são totalmente verdade para os pacientes. Eu recebia muitos pacientes que tinham medo. Falei para vocês, tinha paciente que chegava achando que já estava assim na reta final. Por quê? Porque não tinha sido bem preparado, não tinha sido bem orientado. Então, quando ele chegava, a primeira coisa que eu tinha que fazer enquanto enfermeira, Letícia, era acalmar eles. Era mostrar resultados e mostrar argumentos para convencer eles que sim, é uma boa terapia, que não era a reta final, que pelo contrário, para muitos pacientes era a largada, né, o início na terapia. E, e era muito bacana ver a evolução deles sentindo isso literalmente na pele, né, melhorando. Muito bom. Mais perguntas, gente? Dúvidas? Apareçam aqui comigo para a gente tirar uma foto. A Aline saiu. Ah, que pena. Apareçam aqui para a gente tirar uma fotinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar.
Ah, Lu, muito bem. Que legal. Você está dirigindo? Eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Libera teu áudio aí. Eu estou Alô? viajando, aí não tem como falar e ficar na câmera. Ah, entendi. Mas fica aí só um Eu, pouquinho para a gente tirar uma foto. Ô, Lê, aparece aí também, Lê. Ah, obrigada. A Letícia falou que gosta muito das minhas aulas. Obrigada. E aí, foi bom, gente? Vocês sabiam tudo isso que eu falei de diálise peritoneal? Vocês já tinham essas informações ou não? eu já tinha um pouco que eu trabalho na área, né? Trabalho no centro de hemodiálise de Itacoalma. Aí tem alguns pacientes da gente que estão fazendo já esse procedimento, né? Que legal, que legal. Muito bom, muito bom. Letícia, abre aí para a gente tirar foto. Vamos? Bora? Consegue? Tá no escuro. Ah, agora sim. Ah, aí tá joia. Aí tá linda. Muito bom, muito bom. Vamos lá? Um, dois, três e cheese. Muito bem, meninas. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês. Na próxima terça-feira a gente vai estar aqui de volta às 18 horas com algum conteúdo. Fiquem à vontade para dar sugestões. Estou abertas. Estou aberta às Tá ok, vamos. sugestões. Ok? Boa noite. Ô Letícia, você tá sem áudio. Me conta aí de onde que você é, bebê. Abre aí só para eu saber de onde você é. É que Não... a criança tá gritando aqui, Val, aí vai acabar atrapalhando. Oi! Mas eu moro Oi! e trabalho na clínica em Franca, no interior de São Paulo. Ah, que legal, que joia. Vai lá dar atenção para pequena. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa Tá. noite. Beijo, muito obrigada, foi um prazer enorme. Prazer, Cissa. Quero ver vocês aqui semana que vem, hein? Combinado. Tchau, tchau. Tchau.